Fala minha tropa, sejam todos muito bem-vindos a mais um Palpite do Bruxo. Hoje analisando os jogos desse domingão, grade bem bacana, final de semana como vocês sabem. Separei 8 jogos aqui pra vocês. Tinha outros jogos, mas na hora de eu analisar aqui, dar uma gabaritada geral, não encontrei nada de valor nesses jogos, então eu separei 8 que estão no padrão pra gente fazer alguma coisa. Média completa de cartões, escanteios e uma análise geral como você conhece. Operação simples e bilhete personalizado você consegue montar através dos meus palpites aqui desse domingão, tá bom? Só peço o like caso você goste dos meus palpites, se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. E pro pessoal que tem dúvida como montar bilhetes, Léo, eu sei que eu tenho que montar um palpite aqui com outro aqui para formar uma odd 1,70, 1,80, mas eu não sei como fazer isso. Tem um vídeo aqui na descrição ensinando você a como montar os bilhetes da forma correta. 3 formas para você fazer isso, beleza? O link vai estar na descrição, só você clicar e assistir, tá bom? Já falei demais, já me enrolei, bora lá agora analisar os jogos desse domingão, que é o que interessa de fato para vocês aqui no canal. Bom pessoal, antes da gente ir lá analisar os jogos do domingão, separei aqui os resultados que a gente teve na sexta, sempre com transparência igual água aqui. Eu tento ser o mais transparente e mostrar qual foi os resultados que a gente teve nos dias anteriores. O primeiro jogo foi pela Superliga da China nessa sexta-feira, foi o jogo do Xangai. Os 4 cenários que eu indiquei para vocês, os 4 bateram, foi bem bacana esse jogo. A gente foi para mais de 1.5 gols, foi 3-0. Fomos aqui para mais de 2.5 gols numa operação simples, para quem quisesse fazer. Odd 1,67 bateu. Indiquei mais de 6 escanteios, teve 11 cantos. E eu indiquei menos de 6 cartões, teve 2. Os 4 cenários foram bem bacanas, os 4 bateram. O outro jogo também pela Superliga da China foi o jogo do Tianjin. Aí a gente foi para mais de 1.5 gols, foi 3-3, bateu fácil esse mais de 1,5. Indiquei também o mais de 2.5 para a operação simples, a odd 1,50 bateu, foi 3-3 o jogo. Indiquei também o menos de 13 escanteios, teve exatamente 13, aqui a gente tomou head na linha exata. E eu indiquei também o menos de 6 cartões, teve 4. Então o único cenário que realmente ferrou com a gente aqui nesse jogo foi nos escanteios ali para menos 13. O outro jogo que eu indiquei para vocês foi o jogo do Midland. Esse jogo aqui, tropa, foi o bilhete pronto que deu head para nós. A gente foi para mais de 1.5 gols para bilhete personalizado, que era inclusive do bilhete pronto, e a gente tomou head por quê? No primeiro tempo, o Midland sofreu um pênalti e perdeu, tropa. Eles erraram um pênalti no primeiro tempo. Se eles tivessem feito, teria dado a vitória aí, porque o jogo foi 1-0. Então, se eles tivessem marcado o pênalti, teria sido 2-0 e a gente teria vencido. Mas enfim, futebol é isso, acontece. A gente tomou esse head. Tomamos um head também na operação simples. Eu esperava um jogo para mais gols. Indiquei para vocês mais de 2,5, tomamos esse head. Indiquei menos de 13 escanteios, teve 12 cantos. E eu indiquei menos de 6 cartões, teve um cartão. Então o cenário de cartões e de escanteios bateu nesse jogo, tirando os gols que nos decepcionaram. O outro jogo foi do Bruma Podcarna. Esse jogo a gente foi para menos de 4 gols, bateu o under, foi 1-0 apenas o jogo. Indiquei para vocês mais de 6 escanteios, teve 16 cantos, bateu com tranquilidade. E a gente foi para menos de 6 cartões, teve 5 cartões na partida. Os 3 cenários desse jogo, tropa, os 3 bateram, bem bacana. E para finalizar aqui, nossa rodada da sexta-feira, teve o jogo aqui do CRB e da Ponte Preta pela Série B. Os 4 cenários indicados, os 4 bateram. Indiquei para vocês menos de 4 gols, foi apenas 1-0, bateu tranquilamente. Indiquei o menos de 2,5 para a operação simples. A cotação 1.53 funcionou, bateu tranquilamente. Indiquei o menos de 13 escanteios, teve 12. E eu indiquei um handicap para a Ponte Preta sofrer mais cartões. Aquele handicap famoso aqui que eu sempre indico para vocês. Menos de 0.5 para o time visitante sofrer mais cartões do que o mandante. No final, a Ponte Preta sofreu 3 cartões e o CRB apenas 1. Bateu tranquilamente. Isso aqui era operação simples, tá? Provavelmente vocês pegaram numa cotação acima de 1,70. Então quem fez forrou aqui nos cartões, tá bom, tropa? Essa operação só liberou na Betano, tá? Deixando muito claro, essa linha só libera na Betano. Então quem quiser fazer cenário de cartões, Betano, e em algumas competições libera cartões na Bet365. Por exemplo, o Campeonato Brasileiro que eu vou trazer pra vocês libera cartões lá na Bet365, tá bom? Então já falei demais, já me enrolei. Bora lá agora analisar os jogos desse domingão, que é o que interessa de fato pra vocês aqui no canal. Bom, minha tropa, vamos começar então pela Allsvenskan na Suécia aí. O Stockholm enfrenta aí o Malmo. O Malmo, quem conhece sabe que é uma equipe muito forte na competição. A cotação 2 para a vitória deles contra o mod 3,60 ao Stockholm. Se a gente der uma olhada aqui na classificação, qual que é o cenário?
O Malmo vem em terceiro colocado, 15 jogos, 11 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Marcou 35 gols em 15, uma média de gols bem bacana e sofreram 14 gols. Já o Stockholm, tropa, vem aqui ó, em 14º, na zona aqui, 15 jogos, 3 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. Marcou 14 gols apenas em 15 e sofreu 20. É uma equipe que tem uma média de gols bem baixa. O que eu buscaria aqui pra vocês, tropa? Mais de 1,5, tá? Pra mim é jogo pra mais de 1,5 gols. Se a gente olhar também, ó, os últimos 5 jogos do Stockholm em casa, eles vêm de 3 empates e 2 derrotas, não vem bem. É uma equipe que vem sofrendo aí na competição. Os últimos 5 jogos, 4 de 5 deu mais de 1,5, um cenário que me atrai. Já o Malmo fora vem de 3 vitórias e 2 derrotas, mais de 1,5 aconteceu em 4 de 5 jogos. Para mim é um cenário que me atrai para bilhete personalizado, tá? Isso aqui é para bilhete personalizado. A cotação 1,25 na Bet365, na Betano tá 1,27. Já para operação simples, Léo, o que tu vai indicar para nós? Eu vou indicar para vocês, tropa, o Malmo vence. Os últimos 5 jogos do Stockholm em casa não venceram. Então, com essa cotação 2, eu vou aproveitar, tá? Eu vou pegar a vitória seca ao Malmo, que é um time mais ofensivo, um time que tem uma média de gols bem melhor e fora de casa venceu 3 dos últimos 5 jogos. Pra mim tá bacana, beleza? Já no cenário de escanteios, o Stockholm tem uma média de 6,7 escanteios e o Malmo 5,6. Eu vou apostar para mais de 6 escanteios na partida. Já no cenário de cartões, 2,1 do Stockholm contra 1,8 do Malmo. Aqui eu vou apostar para menos 6 cartões na partida. É o que eu computaria para vocês aqui nesse jogo da Suécia. Às 11h30 começa a primeira rodada, tropa, da Superliga da Suíça. O Zurique enfrenta o Iverdon. Jogaço, primeira rodada aí. O Zurique é uma equipe muito forte para quem conhece, para quem acompanha aí a Superliga da Suíça. É a primeira rodada, odd 1,73 para a vitória deles, contra uma odd 4,75 ao Iverdon. Se a gente der uma olhada no cabeça a cabeça, é o que a gente consegue trabalhar aqui para se basear, tá? Os últimos 4 de 5 jogos do Zurique em casa venceram 4, muito interessante. Bastante gols, mais de 2,5 nos últimos 5 jogos. É um cenário que eu buscaria, vejo o cenário para gols nessa partida. O Iverdon fora, vem de 3 derrotas e 2 vitórias, mais de 1,5 aconteceu em 4 de 5. O mais de 1,5 eu acho que não vai estar pagando nada. O mais de 2,5 talvez esteja pagando alguma coisa. Os últimos 3 jogos deu mais de 2,5. Se a gente der uma olhada aqui, vamos ver o mais de 1,5. Se tiver bacana eu vou fazer. Ó, de 1,20, eu vou buscar esse mais de 1,5, hein? Como a gente viu, os últimos jogos das equipes aconteceu mais de 1,5, então eu vou para esse mais de 1,5 para bilhete personalizado. Já para operação simples, é vitória seca ao Zurique. Primeira rodada, jogando em casa, é um time muito ofensivo. Eu vou buscar essa vitória seca a 1,73. Para mim tá numa cotação assim, ó, felpa, tá? Vou buscar essa cotação aí na vitória seca ao Zurique. Já para escanteios, o Zurique tem uma média de 4,2 escanteios e o Iverdon tem uma média de 5,1. Eu vou apostar para menos 13 cantos. A média das equipes não é tão alta, então eu vou para menos 13 cantos na partida. Já no cenário de cartões, 2,5 do Zurique contra 2,1 do Iverdon. Aqui eu vou apostar para ambos tomarem cartão. É a primeira rodada, é um jogo relevante porque as equipes querem vencer nos primeiros jogos, então eu vou apostar para ambos tomarem cartão no jogo, beleza? O nosso próximo jogo é pela Eliteserien aí da Noruega, o Sandefjord, acho que é assim que se pronuncia, se estiver errado, lembre-se sempre, eu não sou professor de português, tá? Eu não estou aqui para traduzir da melhor forma, eu estou aqui para analisar os dados. Então aqui é a equipe do Sandefjord contra o Bodø/Glimt. O Bodø/Glimt, tropa, melhor equipe aí da Noruega, uma equipe muito forte, tá? Esse jogo ao meio-dia, a odd 1,36 pro Bodø/Glimt contra uma odd 8 aí ao Sandefjord. Se a gente der uma olhada na classificação, vamos ver o desempenho desse Sandefjord. Eles vêm aqui, ó, tropa, em 15º colocado, eles estão bem mal. 13 jogos, 2 vitórias apenas, 4 empates e 7 derrotas. 15 gols marcados em 13 e sofreram 25. A race deles não tá bonita, tá horrorosa. Já o Bodø/Glimt, primeiro colocado, 15 jogos, 12 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 38 gols marcados em 15, é uma equipe muito mais ofensiva do que esse Sandefjord. E sofreram aqui 14 gols o Bodø/Glimt, tem uma média de praticamente 1 gol sofrido por jogo. O que eu vejo nessa partida? Eu vejo a vitória seca ao Bodø/Glimt. Fora de casa, vamos ver. Eles vêm de 4 vitórias e 1 derrota. Muito bem, são muito fortes. E o Sandefjord vem aqui, ó, vem bem também, tá? Vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Como aqui a gente tá falando do Bodø/Glimt, eu vou apostar aí na vitória seca a eles. Quem não quiser fazer por esse cenário aqui do Sandefjord, talvez busquem um ambas marcam.
O Sandefjord dos últimos 5 jogos marcou em 3 em casa. Já o Bodø/Glimt, obviamente eu acredito que vai marcar. Então quem quiser fazer talvez um ambas marcam, a cotação tá 1,62 para quem quiser fazer esse ambas marcam. Eu vou apostar na vitória seca ao Bodø/Glimt. Para mim é uma equipe topo, tá em primeiro colocado, vai jogar aqui com um dos piores times aqui da competição. Então eu vou na vitória seca a 1,36. Já para a operação simples, o que eu buscaria? No primeiro tempo a vitória do Bodø/Glimt, a odd de 1,73. Tá numa cotação interessante para o Bodø/Glimt vencer o primeiro tempo. É uma equipe, como eu falei, com um sistema ofensivo muito mais forte que o Sandefjord. Então eu acredito que possa sim ter um certo valor o Bodø/Glimt vencer no primeiro tempo. Isso aqui para operação simples é o que eu vou computar para vocês, tá bom? No cenário de escanteios, o Sandefjord tem uma média de 5,8 escanteios e o Bodø/Glimt 6,1. Eu vou apostar para mais de 6 escanteios na partida. Já no cenário de cartões, 1,4 do Sandefjord contra um cartão do Bodø/Glimt. Aqui eu vou apostar para menos 5, eu vou pegar menos de 5 cartões na partida. Se o cenário de cartões liberar nesse jogo, vai liberar só na Betano. Acredito que na Bet365 não libere cartões aqui nessa partida, tá bom? Bom, tropa, da Europa, agora a gente vai vir aqui pro Brasil. Campeonato Brasileiro Série A, rodada número 16. Cruzeiro enfrenta o Goiás às 16 horas. O Cruzeiro no meio da tabela, o Goiás já tá sofrendo um pouco mais. A odd 1,60 ao Cruzeiro contra o mod 6 aí ao Goiás. Na classificação, o que a gente observa? O Cruzeiro em 10º colocado, exatamente no meio da tabela. 15 jogos, 6 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. 16 gols marcados em 15 e sofreu 11 gols. Isso aqui é jogo pra mim que cheira under, tá? O Cruzeiro tem uma média baixíssima de gols marcados, praticamente um gol por jogo. Já o Goiás aqui em 17º, é um jogo relevante pro Goiás, porque se vencerem eles podem escapar aqui da zona já. 15 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 9 derrotas. 14 gols marcados em 15, média baixíssima de gols, praticamente um gol por jogo. E sofreram 26. Isso aqui pra mim é jogo, tropa, que cheira under, sendo muito direto com vocês. Até porque o desempenho do Cruzeiro em casa sofreu pouquíssimos gols. Olha só, 23 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Eles não vêm tão bem em casa. Todos os jogos deu menos de 2,5. Todos os jogos deu menos de 2,5 gols. Já o Goiás, fora de casa, vem de 3 derrotas e 2 vitórias. Menos de 3,5 gols aconteceu em 4 de 5 jogos. E o menos de 2,5 aconteceu em 2 de 5. O que eu vou buscar para vocês? Bilhete personalizado, menos de 3,5, com uma cotação 1,25, menos de 3,5. E para operação simples, eu vou indicar esse menos de 2,5. A cotação 1,67. É o que eu computaria para vocês aqui em gols nesse jogo do Cruzeiro com o Goiás. Já nos escanteios, tropa, o Cruzeiro tem uma média de 10,10 escanteios, uma média de 10 cantos por jogo, é bem alta. E o Goiás, 5,8. Aqui é jogo para mim para mais de 7 escanteios no mínimo. Como a média do Cruzeiro é alta, eu vou jogar para mais de 7. Já no cenário de cartões, 2,6 do Cruzeiro contra 2,4 do Goiás. É um jogo importante principalmente para o Goiás, tropa, então eu vou me arriscar para mais de 3 cartões. Acredito que seja jogo faltoso pela relevância da partida. Mais de 3 cartões aqui. O nosso próximo jogo, também pela Série A, é entre Red Bull Bragantino e o Internacional. O Internacional fez a troca do técnico agora é o Koundé, não é mais o Mano Menezes. O Koundé já joga com um time mais ofensivo, o Mano já segurava muito o time do Inter, então eu vejo um jogo aí que talvez o Internacional tente impor respeito aí contra o Bragantino, mesmo ele jogando em casa. Nas cotações, o que a gente observa? O Red Bull Bragantino com uma cotação 2,10 contra o mod 3,60 ao Internacional. Se a gente olhar na classificação, o que a gente vai ver? O Red Bull vem em 7º colocado, 15 jogos, 6 vitórias, 6 empates e 3 derrotas, 22 gols marcados em 15 e sofreram 16. Já o Internacional em 11º, 15 jogos, 6 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Marcaram 13 gols em 15 e sofreram 16. O Red Bull Bragantino tem uma média melhor de gols marcados e de gols sofridos é a mesma média. Como o Internacional tem uma média bem parelha de 1 gol sofrido por jogo, eu vejo o jogo para menos de 3,5. Eu, pelo menos, não acredito que o Red Bull Bragantino marque muitos gols contra o Inter. Ainda mais com esse novo sistema ofensivo que eu acho que o Inter vai tentar impor ao Red Bull Bragantino. Então eu iria para menos de 3,5. Se a gente der uma olhada aqui, ó, o Red Bull Bragantino em casa, eles vêm de 2 empates e 3 vitórias. Mais de 1,5 aconteceu em 4 de 5. Quem quiser fazer o mais de 1,5. E o menos de 3,5 aconteceu em 3 de 5. Para mim é um cenário que interessa. Já fora o Internacional, eles vêm de 1 derrota, 2 vitórias e 2 empates. Menos de 3,5 nos últimos 5.
Então tá aqui, ó, menos de 3,5 é um cenário que me interessa. Se a gente der uma olhada na cotação, menos de 3,5 aqui, com uma odd 1,25. Eu até vou pro under porque jogo do Inter normalmente acontece o under. Então é uma linha que não costuma falhar. Não quer dizer que vai ser green garantido, mas normalmente costuma dar certo o under menos de 3,5 no jogo do Inter. Já para operação simples, eu vou trazer um cenário de escanteios para vocês. O Bragantino tem uma média de 6,5 escanteios e o Internacional 4,4. Eu vou arriscar aqui mais de 10 escanteios no jogo. Mais de 10 escanteios com uma odd 1,83. Isso aqui para operação simples. Já para bilhete personalizado, vocês vão para mais de 7 cantos na partida, beleza? E no cenário de cartões, o Bragantino tem uma média de 2,7 e o Internacional 3 cartões. Eu vou apostar para mais de 3. Para mim é jogo para mais de 3 cartões na partida. Nosso próximo jogo do Campeonato Brasileiro é entre o Santos e o Botafogo às 16 horas. Tropa, aqui é muito direto. O Santos não vem numa boa fase. A gente sabe, já vou mostrar ali na classificação. E o Botafogo vem desossando os adversários. Eu acredito que no vestiário tem um discurso tão forte ali da equipe do Botafogo que eles falam: tropa, vamos jogar esse jogo como se fosse o último. Vamos jogar esse jogo como se fosse já pra gente vencer e ser campeão. Porque todos os jogos, tropa, eles vêm vencendo. O Botafogo tá imbatível. É um time assim, ó, que tá incrível. A cotação 3,75 ao Santos contra uma odd 2,15 ao Botafogo. Na classificação, o que a gente observa? Primeiro colocado, Botafogo, de 15 jogos, venceu 13 e perdeu 2. Muito forte. 26 gols marcados em 15 e sofreram apenas 7 gols. É um time que é muito bem alinhado, tanto sistema ofensivo quanto sistema defensivo. Eles produzem lá na frente e se defendem muito bem lá atrás. Então, sinceramente, para mim é jogo aqui mais propício ao Botafogo. O Santos vem aqui, ó, em 24º colocado, 15 jogos, 4 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. Um desequilíbrio total aqui. 16 gols marcados em 15 e sofreram 23. Se a gente der uma olhada no cabeça a cabeça, a gente vai ver o seguinte cenário. O Santos vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Não vem muito bem, dos últimos 5 jogos em casa só venceu 1. E o Botafogo fora, eles vêm de 4 vitórias e 1 empate. Aqui pra mim com certeza é um jogo muito mais propício ao Botafogo. O que eu vou indicar pra vocês? Dupla chance, tá com uma cotação interessante demais. Odd 1,25 para bilhete personalizado. Vou aproveitar aí essa dupla chance a 1,25. E para operação simples, empate anula. Empate anula. Ah, Léo, empatou. Anulou a aposta, reembolsou. Vencemos, o Botafogo venceu, a gente ganha. A cotação 1,50. Para mim tá bacana aí esse empate anula para operação simples. Fechou? No cenário de escanteios, o Santos tem uma média de 4,4 escanteios e o Botafogo 2,8. A média das equipes é baixíssima de escanteios. 4 escanteios do lado do Santos e 2 escanteios do lado do Botafogo. Eu vou para menos 13. Vou jogar a linha lá para cima e vou buscar o menos 13 escanteios no jogo. Já no cenário de cartões, 2,8 do Santos contra 2,7 do Botafogo. Eu vou apostar para menos 8. Menos 8 cartões. Essa linha vocês encontram na Bet365. Continuando no Campeonato Brasileiro, ainda tem o jogo do Vasco e do Atlético Paranaense. O jogo às 18h30. Cotação 3 aí ao Vasco, que está na zona de rebaixamento, contra uma odd 2,40 ao Atlético Paranaense, que vem meio no meio da tabela. Na classificação, vamos ver o cenário. Aqui, ó, em oitavo o Atlético, 15 jogos, 7 vitórias, metade praticamente, 2 empates e 6 derrotas. 20 gols marcados em 15 e sofreram 18 gols. Já a situação do Vasco já é mais complicada. Eles vêm aqui, ó, em 29º colocado, 14 jogos, venceram apenas 2, tá triste aqui a situação do Vasco. 3 empates e 9 derrotas. 11 gols marcados em 14 e sofreram 23. No cabeça a cabeça, o que a gente observa? O Vasco em casa, tá, tropa? Isso aqui é em casa. Eles vêm de 4 derrotas e 1 vitória. Menos de 3,5 aconteceu em 4 de 5. É um cenário que talvez eu buscaria, principalmente porque o time mais forte vai jogar fora de casa. É um critério que eu gosto para menos de 3,5. Já o Atlético Paranaense vem de 4 derrotas e 1 empate, também não vem nada bem. Menos de 3,5 aconteceu em 4 de 5. Eu buscaria esse menos de 3,5, tá? Pra mim aqui é jogo para menos de 3,5. Não buscaria resultado final nenhum dos dois. Então eu vou buscar o menos de 3,5. A cotação 1,22. Isso aqui para bilhete personalizado. Já para operação simples, eu vou me arriscar para menos de 2,5. A cotação 1,62. É o cenário que eu traria para vocês aqui em gols. Já no cenário de escanteios, o Vasco tem uma média de 5,4 escanteios e o Atlético Paranaense 3,3. Eu vou apostar para menos 13 escanteios. Já no cenário de cartões, 2,6 do Vasco contra 3,3 do Atlético Paranaense.
Aqui pra mim é jogo para mais de 3 cartões. É um jogo com uma certa relevância, o Atlético Paranaense tem uma média de 3 cartões por jogo e o Vasco tá precisando vencer, tá com a pressão, tá com a corda no pescoço, então eu vejo falta tentando segurar o Atlético Paranaense. Por esses aspectos, pra mim é um jogo ideal para mais de 3 cartões. E pra gente finalizar aqui nossa rodada gigantesca desse domingão, tem o jogo do Rosário Central versus o River Plate, pela Liga Profissional da Argentina. Jogo às 9 horas da noite para quem quiser fazer. Odd 3,40 ao Rosário Central contra o mod 2,20 ao River Plate. O River Plate, tropa, é o primeiro colocado. Porém, o Rosário Central é uma equipe muito ligeira. Em casa eles vêm muito bem. Se a gente der uma olhada, ó, já vou até mostrar. Eles vêm de 3 vitórias e 2 empates. Muito interessante aqui o cenário do Rosário Central. A maioria dos jogos deu mais de 1,5 gols. Os últimos 4 de 5 deu mais de 1,5. Porém, não pegou adversários tão fortes quanto o River Plate. Já fora o River, vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. É um time que empatou bastante fora de casa. Menos de 3,5 aconteceu em 3 de 5. Talvez eu buscasse um under goals aqui. Talvez, tá? Principalmente porque o River também vai enfrentar uma equipe bem forte. Se a gente der uma olhada aqui, ó, na classificação, o River vem em primeiro colocado, 25 jogos, 18 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. 45 gols marcados em 25 e sofreram 16. Já o Rosário Central em sexto, 25 jogos, 10 vitórias, 10 empates e 5 derrotas, 33 gols marcados em 25 e sofreram 26. Eu vou buscar um menos de 3,5 gols. O River vai jogar fora de casa contra uma equipe muito forte. O último jogo que o River jogou com uma equipe muito forte, que foi o São Lourenço, foi 0 a 0. Fora de casa, ó, 0 a 0. Eu vou buscar um menos de 3,5. A cotação 1,30, odd bacana aí para o menos de 3,5. E para a operação simples, eu vou indicar também o menos de 2,5. Quem não quiser fazer isso aqui, eu vou trazer outro cenário para vocês. A odd está 1,88 para menos de 2,5. Eu vou fazer, tá? Eu vou fazer esse menos de 2,5. Já para quem quiser fazer talvez um resultado, empate anula aí a favor do River Plate com uma odd 1,53. Isso aí para quem quiser fazer e não quiser fazer o menos de 2,5, beleza? No cenário de escanteios, o Rosário Central tem uma média de 5,5 escanteios e o River Plate 5,8. Eu vou apostar para mais de 6 escanteios na partida. Já no cenário de cartões, 2,1 do Rosário Central contra 2,6 do River Plate. Eu vou indicar para vocês, ambos levam cartão. Acredito que ambos pelo menos tomem um cartão nesse jogo, porque é um jogo peleia, é um jogo pegado. Eu vou para ambos tomarem cartão nesse jogo. Fechou, minha tropa? É o que eu computaria aí para vocês superarem em pré-live nesse domingão. No bilhete pronto, como que a gente vai? A gente vai para esse menos de 3,5 gols no jogo do River Plate. A gente vai para mais de 1,5 gols no jogo do Malmo e a gente vai para mais de 5 escanteios também nesse jogo. Forma um bilhete com odd 1,67. É uma odd interessante aí para a gente operar nesse domingão. Cautela, tropa, sigam gestão, coloquem no máximo aí 3% do capital de vocês por operação aqui no canal. É a indicação do bruxo para vocês terem uma boa gestão de banca, tá bom? Se vocês gostaram e curtiram os meus palpites, não esquece, senta o dedo no like, se inscreva no canal se não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Era isso, tamo junto, vamos com fé que se Deus quiser esse bilhete vai bater e a gente fechar aí o domingão com chave de ouro, beleza, tropa? Tamo junto, muita fé, grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!